Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui, né? Nossa, o tempo aqui em Salvador, né, pessoal? Não sei aonde vocês estão, mas aqui o tempo esfriou, tá? Muita chuva aí, deu uma esfriadinha e tal. Eu tomei agora vitamina C, tomando meu chá aqui quente para que a voz, né, pessoal? Eu uso a voz aqui para gravar, senão, se eu ficar sem voz ou com a voz rouca, do jeito que já tá rouca, né, pessoal? Eu já sou rouco, né? Então, se eu tiver aqui, pode dificultar eu poder gravar aqui o vídeo, tá, pessoal? Mas graças a Deus, até agora, é, as minhas funções do meu corpo tão melhor, tá, pessoal? Então, mesmo assim, tá? É uma oportunidade da gente fazer o bem, tá, pessoal? A gente fazer aquilo que a gente veio fazer aqui nessa realidade, tá? A gente veio fazer essas coisas aqui nessa realidade e melhorar como pessoa, tá? É para isso que a gente está aqui, tá, pessoal? Tem muitas distrações aqui? Tem, pessoal. Tem. Pode tirar a gente dessa conexão, né, com a nossa centelha divina, presença eu sou, né? Nossa conexão com Cristo, com Deus, tá? Tem muitas coisas, tá? Mas a gente não pode parar, tá, pessoal? Vamos nos dedicar a essa conexão, a esse amor, tá? A cada dia, tá, pessoal? E a espiritualidade está trabalhando. Quem está no espírito, quem é espiritual, tá? Quem é espiritual percebe. Quem não é espiritual tá aí, pessoal, tá? Tá aí no mundo, não tá vendo nada, só tá pensando em você, não tá vendo nada, tá aí dormindo aí na Matrix aí, tá dormindo aí no berço esplêndido. Eu tô aqui, tá? Nos meus vídeos. Quem assiste meus vídeos estão despertando, tá, pessoal? Eu tô percebendo que a visualização tá aumentando e tá aumentando as pessoas, tá? Do meu canal que estão se inscrevendo, pessoal. Eu nem faço propaganda aqui, mando você se inscrever, nem nada. Você sabe ver aqui, tá? Quem assiste meu vídeo sabe. Então, essas pessoas estão se inscrevendo por quê? Elas estão assistindo, estão examinando. Nossa, o que ele está falando ao meu coração. Isso tem sentido, isso tem razão da vida espiritual. Então, aí vocês estão se inscrevendo. Aquele que é espiritual, tá, pessoal? Agora, quem não é espiritual, pessoal, chega aqui, às vezes até endurece o coração, tá? Que a espiritualidade deve tocar no coração, mas endurece. Por que que eu sei disso, pessoal? Porque eu vejo a minha família também. Ela ouve aqui, mas muitos endurece, tá? Endurece o coração, né? Faz parte do jogo, tá? Não tá entendendo o que ela sente uma energia diferente, mas o que é isso? O que é que Samuel tá fazendo? Ela é da minha família, então tem todas esse contexto aí, tá, pessoal? Que está acontecendo. E eu sei disso. Vocês também tem pessoas que estão a mesma coisa, tá? Não entende, endurece o coração. A espiritualidade toca nela, ela não sabe o que é isso, tá? Então, pessoal, é o que eu venho explicar aqui, tá? Eu estou dando essa introdução para explicar esse tema que eu, como é que se diz? Eu não falei ainda, mas eu já venho falando aí
desse conceito, mas com outros nomes. Mas você vai ver que é a mesma coisa, só muda o conceito, o tema que eu vou falar. Mas é a mesma coisa, vocês vão entender agora. Ainda bem que eu já introduzi, no bom sentido, né, pessoal? Os temas na sua consciência, tá? Já, já introduzi aí esses temas aí, e você vai compreender esse tema que eu vou trazer hoje. Qual é o tema que eu vou trazer hoje, pessoal? Aqui, vamos ver o que é que... Vou dar uma luz aqui. Sem luz não... A luz é Jesus, né? Sem luz não vai para lugar nenhum, tá, pessoal? Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai trabalhar hoje? Olha, você vê que as pessoas aqui, tá, pessoal? Se tiver interferência aí, me perdoe, tá? Já vou pedindo perdão aí pela... Porque é assim, eu sei que minha família endurece o coração, pessoal. Eu sinto, tá? Algo diz assim que está endurecendo o coração. E quando endurece o coração, você vai ter uma reação. Ou de atacar a pessoa, ou de querer atrapalhar a pessoa. É a reação normal, tá? E às vezes até influenciado por espírito, que não quer deixar, porque pode haver uma libertação do ser da pessoa. E não quer deixar, tá, pessoal? Então, eu sei que isso acontece aqui no meu canal. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é: o que é a presença eu sou? Então, pessoal, o que é essa presença eu sou, pessoal? E por que temos que buscar essa conexão com a essência divina? Então, a presença eu sou é a essência divina. Agora eu pergunto, pessoal, tá onde essa presença divina? Vocês que estudam aqui, vocês estão assistindo meu vídeo, vocês sabem onde está a presença divina. Tá em algum grupo religioso desse aí? É aonde que a gente tem que buscar. Você entende? Aqui, pessoal, aqui seus olhos vão ser abertos, tá? Aqui não pode ficar engano, tá? Eu abri o canal já para isso, tá? Já para não ficar engano, porque os enganos tá aí. Se vocês quiserem, tá aí. Pode ir para qualquer grupo desses aí. Tá aí. Existe lá verdades que estão falando? Existe. Porque os falsos profetas, pessoal, ele não vai só usar mentira. A gente, por isso que os falsos profetas eles se disfarçam, eles usam uma meias verdade. Então, eles usam a meia verdade e colocam mentira. Então, você fica no engano e nem percebe que está no engano. É por isso que a maioria estão nos grupos, pessoal. E às vezes acredita até que tem coisas que falam lá que é verdade. E é o que eu venho consertando aqui, vários erros, tá? Tanto do meio espiritualista, espírita, católico, evangélico, né? Esses grupos aí que a maioria frequentam, tá, pessoal? Eu venho tirando erros e tiro de lá aquilo que tem essência de verdade, tá, pessoal? É o meu trabalho de garimpeiro, gari espiritual. Quem me chamou assim foi a irmã. Você é o gari que tá limpando as sujeiras, né? Mas é isso, a gente é o nosso trabalho, tá, pessoal? E gari, tá, pessoal? A pessoa que limpa a sujeira aqui das pessoas é uma profissão muito honrosa, porque se ele não tivesse limpando, o que é que seria aí do meio ambiente, das ruas, das nossas ruas, pessoal? O que seria? Ficaria sujo, né? Então, é um papel muito importante, tá? E sujeira vai trazer o quê? Doenças, vai trazer, né? Não coisas boas. Então, tem que tirar a sujeira. Tem que ter alguém que tira a sujeira, tá?
tá? Alguém que suja e alguém que tira essa sujeira, tá? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? O que é a presença eu sou? Então, o que é isso, pessoal? Vocês já estão sabendo porque eu falei que aqui é a ciência divina, tá? Então, o que é que ele fala que é essa presença eu sou, pessoal? Vamos entrar no nosso estudo, que eu vou dar ênfase, tá? Aí ele fala, a presença eu sou é um conceito que descreve a essência divina, então, que é um conceito que vai trazer, descrever a essência divina que habita em cada ser humano. Então, cada ser humano tem essa parte, essa centelha, essa essência divina, que veio da fonte, é uma parte de Deus que está em você. Então, por isso que você é Deus, porque você tem uma parte. Mas por que você não reflete essa parte de Deus que está em você? Porque você precisa ter a conexão. É uma energia, pessoal. É uma bola de energia que está em você, que os conceitos religiosos falam que é essa presença do eu sou. Então, a presença de Deus na sua vida, a presença de Cristo na sua vida. Tá, pessoal? Então, é isso que é a presença eu sou, né? Que foi trazido esse conceito aí por uns grupos espirituais que muitos que foi trazido pelos ascensionados. Você sabe o que é ascensionado, pessoal? Eu vou até gravar um vídeo aqui explicando sobre isso, tá? Ascensionado é aquele que teve a sua ascensão. Ele já saiu dessa roda de reencarnação. A consciência dele, então, ele é um ascensionado. Então, muitos receberam essa mensagem desses ascensionados que falaram sobre essa presença eu sou, que está em cada uma dos seres humanos, que eles precisam se conectar. Representa a centelha espiritual. Então, a centelha divina. Entende, pessoal? A conexão com o universo, então, representa a centelha, a conexão com o universo e a energia criadora presente em todas as coisas. Então, é uma energia criadora, então, essa energia é uma parte que está na gente também. Essa energia está em tudo, tá, pessoal? Essa energia criadora, que é a presença eu sou, está em tudo. Foi por isso que eu estava vendo um vídeo aqui no YouTube, a pessoa falando, como é que se diz? Perguntando se Deus existia. A pessoa falou, não, Deus não existe, não. Deus já é. A presença dele está em todo lugar. Ninguém pode cogitar se ele existe ou não. Ele já é, pessoal. Já está aí. Ele é o sou. Ele já está em todo lugar. Tá? Não tem como evitar isso, tá? A presença do eu sou. Entende? Então, você cogitar se Deus existe, se Deus não existe, mas eu entendo, tá, pessoal? A pessoa, quando está encarnada e está separada dessa presença, ela acha, se ela não vê a, uma imagem como ela é aqui, ela não acredita que não existe. Tem tanta coisa que a gente não vê, tá? E existe. A gente só sente, né? Porque a gente só pode sentir essa presença eu sou. Por exemplo, o vento. Eu perguntar a você, o vento não existe. Eu colocar aqui, o vento não existe, pessoal. O que é que vocês vão falar para mim? Não, irmão Somar, você está errado. O vento existe. Então me prove como o vento existe. Olha aí, ó. Você vai sentir, ó, tá balançando lá a árvore, ó lá. Mas isso não quer dizer que se a árvore está balançando, significa que é o vento.
Entende, pessoal? Tem tanta coisas que a gente não vê e existe, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Essas pessoas, tá, pessoal, na internet, tá? Nossa, pessoal, nossa, isso é a falta dessa conexão, dessa presença eu sou. Que a pessoa não sente a presença de Deus, tá? Aí ele fala, essa ideia remota é a tradição espiritual antiga, sendo especialmente popularizada pelo ensinamento metafísico dos mestres ascensionados. Então, é um conceito antigo, mas que foi popularizado, né? Foi espalhado isso no meio espirituais pelos mestres ascensionados, tá? Ele trouxe esse ensinamento metafísico, né? Esses ascensionados, que são aqueles que eles passaram por essa experiência humana, mas eles evoluíram, eles saíram dessa condição de reencarnação. Então, eles trouxeram essa mensagem para ajudar a gente, né, entender, abrir a nossa consciência para a gente dar o salto quântico, né? Para a gente evoluir. Cristo é essa presença eu sou, que veio nos ajudar a dar esse salto quântico. Veio nos libertar e nos salvar. Teve alguns também que eu vi aqui, tá? Até espiritualista, não entendendo que Cristo veio nos libertar e nos salvar, tá, pessoal? Ele veio nos salvar. Tanto dessa roda de Sansara, essa é a salvação, a libertação disso, tá? E vai existir o que, pessoal? Um dia que vamos ser igual a Cristo, vamos ter o corpo, tá? Glorificado igual a dele, porque aí a gente vai poder ser esse espírito ascensionado, esse espírito que está em todo lugar. Ele pode ir em várias dimensões, tá? Aí ele fala, a presença eu sou simboliza o poder interior, a sabedoria infinita e o amor universal que reside dentro de cada indivíduo, oferecendo um caminho para a transformação pessoal e espiritual. Então, essa presença eu sou simboliza um poder que está dentro da pessoa, a sabedoria também. Então, é Cristo. Sabedoria, o Sofia, é Cristo, infinita, o amor universal. Então, o amor universal, o amor de Deus veio através de Cristo. Então, pessoal, veja que os ascensionados estão dando a pista tudo para levar você a Cristo. Por quê? Ele está falando então que Cristo é o centro dessa espiritualidade, dessa energia que você tem que se conectar. Então, é uma verdade, tá, pessoal? É trazida aí pelo. Isso é uma verdade. Agora significa que tudo que vem de lá é verdade? Não. Eu estou trazendo isso aqui como verdade, tá? Eu examino, por isso que eu trago aqui no meu canal as coisas. Eu examino aí vários grupos, tá, pessoal? Vários conceitos e trago aqui. Então, ele está dizendo que é o amor universal que reside dentro de cada um. Então, Cristo está dentro de você. Por isso que ele falou, pessoal, estou à porta, batendo na porta do coração. Se você abrir, então, se você entrar em conexão com Cristo, ele vai cear com você. E muitos não entendem, né? Os evangélicos pensam que a ceia, a ceia é essa aí, física, comer pão físico. Não entendeu a ceia, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? São pessoas que são e não é espiritual.
é tudo material. Você vê que até os evangélicos que dizem que é espiritual, eles estão levando tudo ao pé da letra e trazendo aqui. Então, a ceia é dentro. É quando você entra em conexão com essa presença eu sou, que é Cristo, né, pessoal? Então, que ele oferece um caminho, então, de transformação pessoal e espiritual. Então, quem é o caminho? Não é Cristo? Não é que está lá, eu sou o caminho, a verdade, eu sou. Tá vendo? Por isso que ele coloca essa palavra eu sou. Eu sou o caminho. Então, ele coloca essa palavra eu sou, pessoal. Os ascensionados, eles estão dando o caminho de que Cristo é o centro dessa espiritualidade, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala no campo metafísico, né? A presença eu sou é vista como uma individualização da energia divina. Por quê? Ela se repartiu em vários indivíduos, pessoal. Cada um, ela, então, tem uma partícula, uma centelha divina em você. Alguns já apagaram essa centelha divina e o que é que aconteceu? Se tornaram demônios. Porque quando você apaga essa luz, essa presença divina em você, você se torna um demônio. Foi o que aconteceu com o diabo e seus anjos. Você sabe a história do diabo e seus anjos? Satanás, você sabe essa história, pessoal? Então, é isso que pode acontecer se você começar a praticar muitos maus, tá, pessoal? Você vai apagar essa centelha divina que existe em você, né? Então, ele diz que é uma individualização da energia divina. Então, está se repartindo a energia. Um aspecto do Criador que se manifesta em cada ser. Então, para que Deus se manifeste em cada ser, então, para que ele repartiu essas... A gente veio da mesma fonte, mas se repartiu, tá? Essa parte que existe na gente. Ela atua como um ponto de conexão entre o físico e o espiritual. Então, é a parte que da gente é divina, que a gente se conecta com o espiritual, sendo acessível por meio de autoconsciência. Então, você tem que tomar consciência, despertar consciência para que isso aconteça, e da meditação de práticas espirituais específicas. Então, é através de práticas espirituais, né? Meditação, oração, vários aí, tá, pessoal? Que a gente pode se conectar com essa presença do eu sou, tá? O que mais, pessoal? Quando uma pessoa reconhece, invoca a sua presença eu sou, ela se alinha com seu verdadeiro propósito. Encontra clareza, força e paz interior. São os sinais daquela pessoa que se conectou a essa presença eu sou. A centelha divina dela. A essência divina dela. Então, ela vai começar a ter clareza, força, né? Resiliência e paz interior. Tá? Ele aí fala, embora esse conceito tenha ganhado maior destaque com o ensinamento dos mestres ascensionados, sua essência transcende doutrina religiosa. Então, não é uma coisa religiosa, sendo aplicável a qualquer indivíduo que busque aprofundar sua conexão espiritual. Então, aqueles que despertam a consciência, vêm buscar a conexão espiritual, ele está buscando essa presença eu sou e acessar o seu potencial ilimitado. Então, acessar essa parte que é uma parte divina ilimitada. A gente tem a parte aqui do ego que é limitado, né?
A gente tem limitações. Essa parte que a gente acessa é uma parte limitada, pessoal. Não tem limite, pai. E pior que Cristo estava fazendo para que a gente acesse isso. É por isso que ele disse: tudo é possível para aquele que crê, para aqueles que estão em conexão com esse eu sou. Você pode fazer até obras maiores do que eu fiz. Por quê? Se você se conectar, então Cristo está falando: eu só faço essa obra porque eu estou conectado com o Pai, que é a presença do eu sou, de Deus. Eu só faço essa obra porque Ele me manda, eu estou conectado com Ele. Então, sem a presença eu sou, não vai acontecer nada, tá? Na vida da pessoa. Aí ele fala: essa expressão eu sou aparece em diversos textos espiritual e religioso. Na Bíblia, a frase eu sou é que eu sou está em Êxodo 3,14. Então, a gente vai ler lá, tá, pessoal? Essa parte aqui, tá? Na segunda parte, tá? Ele fala: apresenta como uma definição própria de Deus, destacando a importância do verbo ser como uma expressão do divino. Então, quando Cristo fala eu sou, ele está dizendo que ele está com essa presença do Pai, de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou o caminho. E quando ele está falando isso é a presença do eu sou. E a gente tem essa parte também, pessoal. E Cristo está ensinando a gente manifestar essa presença eu sou, que é um potencial, um poder ilimitado, tá? E é o que a Matrix não quer. O inimigo não quer que vocês, por isso que ele quer manter você em frequências baixas. Porque essa presença eu sou é através de prática para você elevar a frequência a nível mais elevado. A prática mais elevado, a comportamento mais elevado, virtude mais elevada. Então, ele não quer que você entre nessa virtude mais elevada. Então, ele quer manter aí, a maioria ainda está, né? Na frequência baixa. Então, vocês estão na mão ainda da Matrix aí, tá? Ele quer manter você aí no ego, em uma frequência bastante baixa, para você não despertar essa presença eu sou em você. Não, negócio de presença eu sou aqui, a Matrix não, aqui não tem negócio de presença eu sou não. Aqui é ego mesmo, aqui é pancadaria, aqui sabe, desordem mesmo. Então, é o que está acontecendo, tá? Com a maioria das pessoas. Por quê? Estão dormindo. Precisa despertar essa presença, eu sou. Precisa despertar para perceber essa presença. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso que está acontecendo na nossa realidade, tá? Por enquanto, o inimigo está dominando aqui a mente, tá? Mas tem, graças a Deus, tem pessoas agora que estão despertando, estão começando a entender a conexão que é espiritual, está começando a trabalhar e está começando a ser usado para despertar outras consciências, tá? Mas ainda é pouco, tá, pessoal? Aí ele fala: esse entendimento eu sou, com a manifestação do poder criador, foi adotado por várias tradições esotéricas, então, espiritualista, né? Que interpreta como a chave para compreender a natureza divina presente em cada ser humano. Então, foi uma chave para você compreender aonde você deveria buscar Deus, como é que você pode manifestar essa. Então, quando uma pessoa entende isso, ela não vai buscar aí como a maioria das pessoas estão. Por que elas estão buscando? Porque ainda ela não tem entendimento, elas estão cegas ainda. Por mais que a Bíblia, pessoal, a própria Bíblia que ela tem debaixo do braço, que ela coloca e vai para
para a igreja, está falando. Cristo está dizendo, tá? Aonde está o reino de Deus? Está dentro de vós. Né? Não vá procurar ali, eu estou ali, eu estou aqui. Tá, eu estou dentro de vós. Então, está nos alertando, mas os falsos profetas distorceram, eles não têm a visão espiritual, distorceram, e aconteceu isso aí, ó. Cada um cria seu grupinho, sua igreja aí, e diz que é a igreja de Cristo. Eles nem sabem o que é a igreja. Que a igreja é a gente que se torna o templo do eu sou. Quando você desperta, começa a manifestar essa presença, você se torna a igreja de Cristo. Cristo começa a manifestar em você. Tá? Então, foi distorcido, tá, pessoal? Pela matrix religiosa. E é por isso que eu entendo o comportamento de vocês, tá? De querer grupo. Tem algumas pessoas que ficaram me perguntando: ô irmão Samuel, cadê o grupo? Onde é a igreja? Cadê a igreja? Cadê o grupo? Onde é que fica? Eu entendo essas pessoas, tá, pessoal? Eu passei por isso, tá? Enquanto eu estava dormindo espiritualmente, tá? Faz parte do nosso processo aqui, tá? Passar por esses enganos, tá? Mas aí a gente despertou, né, pessoal? A espiritualidade despertou. E eu estou agora sendo usado por essa espiritualidade para despertar outras consciências. Algumas estou conseguindo aí, outras não, tá? Outras estão endurecendo o coração, mas aí não é mais problema meu, tá? Isso aí é a pessoa que ainda não está entendendo, tá? Mesmo essas pessoas aqui, tá? Eu deixo elas aqui para que com o tempo ela possa ir tendo conhecimento e despertar da matriz religiosa, tá? Quem sabe, tá, pessoal? Ela desperta. Por isso que não pare, tá? Mesmo vocês aí assistindo aí, desconfiada aí, mesmo, mas continue, tá? Assistindo. Aí, agora, no século XX, ele fala, o ensinamento dos mestres ascensionados, então, são esses que, como é que se diz, ascensionaram, né? Saíram dessa roda de samsara de reencarnar, popularizar o uso do termo presença eu sou, como uma referência de energia individualizada. Então, eles popularizaram que como uma referência da energia divina que estava individualizada, que estava o quê? Separada em cada indivíduo, tá? Como é que se diz? Cada um tenha a presença de Deus em você. Mas, irmão Samuel, as pessoas têm então essa centelha divina dentro. Por que ela não está... Ela não sente a presença de Deus, ela fica querendo buscar Deus aí em algum lugar. Por quê? Porque a falta da conexão. Quando Adão pecou lá, Adão, houve uma desconexão. Eles foram desconectados dessa presença, da presença de Deus. Então, houve a morte espiritual ali. Então, por isso que a gente... É a prova, pessoal. Essa é a prova de que a gente veio dessa linhagem, Adão e Eva. De Adão e Eva, tá? É a prova cabal, porque dentro de lá, depois que os seres humanos, tá? Vem procurando uma conexão com Deus. E às vezes até o inimigo entrou no meio dizendo, eu sou seu Deus, eu sou Deus aí, e tem gente adorando
o inimigo e nem sabe. Porque eles estão cegos, a pessoa está procurando essa conexão com Deus verdadeiro. Tá? E o inimigo aproveitou então aí que todo mundo ficou cego, tá? Espiritualmente morto, e tá entrando para dizer, eu sou Deus de você, me adore, né? Vários seres aí, pessoal. Nossa, o quanto de muitos seres tem aí? Seres espirituais. Que pessoas estão adorando. Por quê? Porque ainda falta entendimento de conhecer o que é essa presença eu sou. É a presença de Cristo. Tá? Aí ele fala na espiritualidade, né, em geral, por exemplo, descreve a presença eu sou como a fonte de todo poder, sabedoria, amor, disponível para que a invocar conscientemente. Então, pessoal, vamos repetir porque, né, as interferências para você entender aqui. Então, na espiritualidade em geral, descreve essa presença eu sou como a fonte de todo o poder. Então, como Deus, como a fonte de sabedoria e amor disponível para aqueles que invocam conscientemente. Então, todos aqueles que buscam essa presença eu sou, invocar conscientemente, essa fonte de energia, essa fonte de poder vai estar disponível para ele acessar. Mas tem que ser conscientemente, com consciência, com sinceridade, com amor, sabe? Com humildade. Então, foi isso que Cristo estava ensinando para a gente. Vocês têm que invocar sim, pessoal. Tá? Vocês têm que se conectar com o Pai para a gente se tornar um. Por isso que Cristo estava orando, para que ele se torne um como a gente é um. Tá? Então, entende? Entende agora o que é a presença eu sou? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Segundo esse ensinamento, né? Reconhecer a presença eu sou é essencial para superar limitações do ego e alcançar um estado de união com o divino. Então, você tem que reconhecer que essa presença eu sou está em você, para você superar as limitações do ego. Então, o ego é o eu inferior, é o eu limitado, para a gente superar essas limitações. Porque quando a gente está aqui, a gente cria limite em tudo, porque a gente está num corpo limitado, né? Então, a gente precisa voltar, tá, à conexão com essa essência ilimitada, que é a presença do eu seu, a presença de Deus. Porque se Deus está na sua vida, pessoal, você tem o poder ilimitado do universo. Você pode mover as energias. É o que Cristo estava ensinando para a gente, pessoal. Estava ensinando os discípulos. Os discípulos, quando entenderam isso, eles entenderam as coisas. Tá? E é a presença do Espírito que vai trazer essa compreensão de que você vai se tornar um filho de Deus quando essa presença se manifestar em você. Tá? Ela vai, a presença do Espírito vai falar para você que você é um filho de Deus. E que veio manifestar a presença do eu sou aqui. Tá? Mas muitas pessoas estão dormindo ainda, tá? E por isso que a gente está trabalhando a expansão da nossa consciência para a gente alcançar esse nível. Tá? Aí ele fala, além disso, a presença eu sou é frequentemente associada ao conceito de cocriação. Então, por que, pessoal? Porque muitos falam que quando você está conectado, essa é uma energia criadora. Porque Deus é um Deus criador. Então, você tem tanta energia feminina
como a energia masculina. Nessa presença eu sou, tá? É as duas energias, porque essas duas energias se tornam o conceito de cocriação. Você pode criar. Foi o que aconteceu no início, né? Que Deus criou lá, essa presença eu sou estava ali, tanto a energia feminina como a energia masculina. São energia, tá, pessoal? Porque a pessoa vai pensar assim, ai, Deus é masculino ou feminino? Ai, o que é isso então? Porque a gente, como tem a mente limitada, a gente não conhece como é o processo de Deus, tá? Então, existem essas duas energias, tanto feminina e masculina, para que tem que haver criação. Sem existir essa energia masculina e feminina, não há criação. Tá? A natureza, o natural, tem demonstrado isso, pessoal. Você só pode criar algo se tiver essas duas energias, né? Tiver essas duas sementes. Senão, não há criação. Tá? Então ele disse, associa o conceito de cocriação, enfatizando que cada indivíduo tem o poder de moldar sua realidade e alinhar seu pensamento, emoções, ações com a energia superior, né? Que é essa energia superior, então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está em você. Aí ele fala, a conexão com a presença eu sou pode ser fortalecida por meio de práticas espirituais, né? Que promove autoconsciência e alinhamento energético. Entre o mais comum está a meditação, a oração, afirmações positivas, a visualização criativa. Então, é essas práticas que a gente usa para que a gente se conecte, além de a gente estudar estudos espirituais, estudo das escrituras. Tá, pessoal? O que mais? Ele fala, a meditação permite silenciar a mente e estabelecer um estado de como é a palavra aqui, pessoal? Receptividade, facilitando a percepção da presença divina interior. Então, vai facilitar que você, o espírito, né? Através da meditação, vai falar, você vai entrar no estado e vai facilitar que você perceba a presença divina eu sou. Você perceba que o Espírito está com você, está guiando, ó, o Espírito de Deus. Durante a meditação, muitas práticas, visualizar a luz brilhante representa a presença eu sou. E concentra-se em sua energia transformadora. Entende? Então a gente vai perceber isso. Então, você, quando perceber, você vai saber que Deus está com você. Você aí não vai estar só, você vai ter força, paz, você vai sentir uma paz, você não vai estar, pode estar acontecendo a dificuldade, mas isso não lhe afeta, pessoal. Por isso que as pessoas estão aí, como é que se diz, como é a dificuldade vence ela porque ela está fora dessa presença. Ela só vai vencer essa presença com essa força interior, esse poder interior que é a presença de Deus. Senão, não vence, tá, pessoal? Se não você tiver conectado, não vence. E é o que está acontecendo com muitas pessoas se prostrando. Ai, meu Deus, ai, irmão Samuel, eu não aguento. Ai, que dificuldade essa vida. Tá? Mas é isso, pessoal. Enquanto você ficar na ignorância, numa frequência baixa, no ego aí, nessa limitações do ego, você não vai perceber a presença de Deus. Então, você até vai entrar dúvida, será que Deus existe mesmo? Deus não existe não. Eu estou sofrendo aqui, não, Deus não existe então. Pode acontecer isso, tá?
passar isso na mente. Ainda pior que tem aí os incentivadores, tá? Os ateus aí que tá aí nas redes sociais dizendo que Deus não existe. Tem um até aí, ateu, que usa a Bíblia, tá? Para provar que Deus não existe, usando a própria Bíblia. Nossa, pessoal, esse cara aí, o espírito do engano pegou legal aí, tá, pessoal? É isso, pessoal. E aí, o que é que acontece? Essas coisas aí, tá? Mas a gente não pode deixar ser afetado por essas coisas, tá? A gente tem que se dedicar ao nosso trabalho espiritual, essa conexão, para a gente sentir essa presença dessa energia transformadora na nossa vida, tá? Aí ele fala também afirmações positivas, né? Especialmente aquela que começa com eu são uma forma poderosa de ativar a presença eu sou. Frase como eu sou a paz, eu sou a saúde perfeita, eu sou a abundância divina, ajuda a reprogramar a mente e alinhar o indivíduo com a energia criadora. Então, vai ajudar quando você começa a falar eu sou. Tem até meditações que tem isso, né? Eu sou a paz, eu sou a luz, eu sou a saúde divina, eu sou isso. Então, está reprogramando a sua mente para você entrar nessa presença, eu sou. Reprogramar sua mente. Porque a nossa mente está programada aqui que a gente somos limitados, a gente não é nada, você é um zero à esquerda, você não é... Principalmente, pessoal, pessoas, né, socialmente nessa realidade, que está numa situação bastante vulnerável, tá, pessoal? Você vai conversar com a mente dessas pessoas, diz, eu não sou nada, tá em depressão, sabe, pessoal? Então, essas meditações, essas afirmações positivas ajudam a despertar, a ativar essa presença eu sou na sua vida, reprogramar a mente, né? Porque a mente está programada dizendo que você não é nada, é um zero à esquerda, você não tem Deus, você não é Deus, não existe. Então, você está programado por essas religiões sobre isso, tá? E essas religiões colocam você lá embaixo para você sempre ficar dependente. Oi, eu preciso aqui de você, pastor. Tá? Vocês ficam nessa dependência espiritual. Mas isso é um trabalho, tá? Aí da Matrix para manter você numa frequência baixa. Tem que sair daí. Por isso que o despertar é você. Pá! Saia daí, saia. Tá? Aí ele fala outra prática, a visualização criativa. Também é amplamente utilizada para fortalecer a conexão com a presença eu sou. Visualizar a luz dourada envolve o corpo irradiando o amor, proteção, ajuda essa energia divina na vida cotidiana. Então, vai ajudar que a gente visualizar que a energia divina está na gente. Na hora que você está meditando ali, aquilo na hora que você sai, eu agora fiz uma meditação de manhã, isso aí, pessoal. Nossa, eu estava com dores no pescoço, dores no corpo aqui, que eu dormi de mau jeito, né? Aí eu fiz o estudo, eu digo, nossa, eu estou indisposto para gravar o vídeo hoje. Aí eu coloquei essa meditação, tá? Que fala sobre essa presença, sua presença divina. E eu comecei a entrar ali. Nossa, pessoal, veio assim uma força, tá? E eu tô agora aqui gravando o vídeo. Foi tirando as dores, tirando tudo, tá? Veio regenerando o meu corpo, pessoal. Então, a gente tem que fazer isso, tá? E a mulher foi falando, veja a luz,
A luz que está divina em você foi guiando. Nossa, meditação boa, tá? Eu até enviei para alguns irmãos aí também aí, que gosta de meditar. Então eu fui imaginando aquela luz, a luz divina, eu sou. Então, nossa, tirou todas as dores, me deu agora uma disposição de eu gravar esse vídeo para vocês. Tá? A gente precisa fazer isso, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? A presença eu sou, né? Oferece inúmero benefício. Graças a Deus que tem benefício, né? Não só malefícios, né, pessoal? Para aqueles que buscam vida mais alinhada com a sua essência espiritual. Um dos principais é o empoderamento espiritual. Então, você começa a se sentir com mais poder. Foi o que aconteceu agora, tá? Tava tão dormi direito aí, mas me trouxe agora uma vitalidade. Pois, ao reconhecer a presença eu sou, o indivíduo se conecta com seu potencial ilimitado. Então, com poder ilimitado, superando medos, limitações, né? Essa conexão promove a autoconfiança, a resiliência, né? A força, né? Permitindo que a pessoa enfrente desafio com clareza e força interior. Então, é para isso, tá, pessoal, que a presença eu sou, ela tem que estar na nossa vida. A gente está se conectando, buscando essa presença eu sou. Porque ela vai fazer a gente superar o medo, tá? E o pior que a Bíblia, tá? Fala dessa presença eu sou, que é a presença do Espírito. Porque aquele que está conectado ao Espírito Santo, ele lança fora todo medo. Então, você vê, pessoal, tá falando da presença eu sou a Bíblia. Então, os ascensionados trouxe essa mensagem, está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o que Cristo trouxe, com o que os apóstolos estão falando. Quando você vê algo que traz que não está de acordo, tá, pessoal? Não tem verdade. Então, lança fora o medo e as limitações, né, do ego. Essa conexão vai trazer o quê? Autoconfiança, resiliência. Então, resiliência é força, permitindo que a pessoa enfrente o desafio, né, aqui nessa realidade, com clareza e força interior. Ela tem a força para enfrentar. Aconteceu aqui, tá? Muitas pessoas se conectaram aqui a presença eu sou aqui, tá? A espiritualidade dela, ela tem força agora, tá? Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer uma merenda ali, tá? Vou esperar aqui esses meninos acalmarem aqui, tá? Se as pessoas ficarem mais calmas, às vezes tá com fome, encher a barriga aí para ficar mais calma aí, tá? E vou continuar na segunda parte, tá, pessoal? Sobre essa presença eu vou trazer os versículos bíblicos também, tá, pessoal? Vou trazer aqui para a gente estudar, né? A gente analisar essa presença eu sou na nossa vida, tá bom? Então, até a segunda parte, tá?